A minha pergunta hoje não é: você tem estresse? Todo mundo tem estresse. A minha pergunta é: você está gerenciando o estresse na sua vida? Quando ele se torna excessivo, você está cortando algumas coisas da sua vida? Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Bem, hoje quero falar com você sobre algo que todos temos que lidar, que é o estresse. E nossos corpos foram feitos para lidar com uma quantidade normal de estresse. Mas quando ele se torna excessivo, nos causa problemas e pode até nos fazer envelhecer mais rápido do que deveríamos. Eu escrevi um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. E uma das maneiras de fazer isso, você vai adicionar anos à sua vida, não importa o que aconteça. Nenhum de nós pode fazer nada sobre isso. Mas nós podemos envelhecer e adicionar anos à nossa vida sem nós ficarmos velhos. Quanto mais você se cuidar com antecedência, melhor vai se sentir mais tarde. E o estresse excessivo. Na verdade, dizem que 70% a 80% de todas as doenças, embora as doenças sejam reais, o que faz desencadear todas elas é o estresse. E tudo precisa de descanso. E sabe, você não precisa apenas descansar o seu corpo, você precisa descansar sua alma. Por dentro, precisamos descansar. Nossa mente precisa descansar. Se você fica preocupado, fica chateado o tempo todo, isso por si só pode cansar você. Obviamente, se você quer envelhecer sem ficar velho, isso tem muito a ver com sua mentalidade. Não comece a pensar: eu sou velho, ou eu estou velho demais para fazer isso. Eu evito dizer estou velho demais para fazer algo. Eu apenas digo: não é mais sábio para mim fazer isso. Há certas coisas que eu não posso fazer, que eu fazia, mas eu digo, é sábio para mim não fazer isso mais. Nós criamos problemas quando forçamos e fazemos coisas que Deus não está mais nos dando a graça para fazer. E exaltar Jesus significa que o colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Isto quer dizer que nós seguimos as ordens dele, nós seguimos a orientação e a liderança do Espírito Santo. E exaltar Jesus não significa apenas que nós vamos começar todos os dias orando. Colocar Deus em primeiro significa seguir sua orientação e fazer aquilo que Ele nos comanda a fazer todos os dias, o dia todo. Se fizermos isso, quer saber, vamos ter energia suficiente para viver uma ótima vida. Nos sentiremos bem a maior parte do tempo, todos temos dias em que não nos sentimos bem e todos cansamos, mas você se sentirá bem e saudável? São todas essas coisas que nós fazemos que não têm a graça de Deus, que colocam muito estresse em nossas vidas. Sabe, até mesmo se alguém te pede para fazer algo por eles, e você sabe lá no fundo que isso vai colocar muita pressão em você e não é a coisa mais sábia para você fazer, sabe? Se você diz sim, segue em frente e faz, você vai fazer sem a ajuda de Deus, e então isto vai colocar estresse em sua vida. E ser cristão não significa apenas que você vai à igreja uma vez por semana. Significa que você segue a Deus. Você aprende a sua palavra, estuda a palavra dele. E você obedece a palavra, mas você também tem o Espírito Santo vivendo em você. E acredite ou não, a Bíblia não lida com todas as coisas que você encontra nesta vida. Ela não te diz para o que dizer sim ou para o que dizer não o tempo todo, mas te diz para seguir a liderança e o comando do Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, enviou o seu Espírito, o Espírito de Deus, para habitar dentro de nós, e um dos seus trabalhos é nos guiar, nos ajudar e nos direcionar. E devemos seguir as ordens do Espírito Santo. E sabe o que é uma ordem? É aquela pequena, sabe, como quando um pai olha para uma criança que está fazendo algo que não deveria fazer, e a criança já sabe.
Assim é com o Espírito Santo e ficamos assim, bem, mas você sente por dentro, é como se você soubesse que aquilo é uma ordem. E sabe, eu tenho um relógio no estúdio que avisa para mim, dizendo há quanto tempo eu já estou falando. Sei que tem uma certa quantidade de minutos para falar e assim eu posso passar por cima se eu quiser, mas se eu fizer isso vai criar uma confusão e todo o trabalho que fizemos não valerá nada. Vou gerar trabalho extra para alguém que terá que fazer várias edições. E então, eu sigo essas ordens e isto faz tudo correr bem na minha vida. Bem, Deus nos comanda também através do Espírito Santo para o que dizer sim e para o que dizer não. E o estresse era um termo da engenharia e hoje, em vez de prédios desmoronando, são as pessoas que desmoronam. Você pode ter estresse mental, estresse físico, estresse emocional. Com uma certa quantidade de estresse conseguimos lidar, mas quando ele se torna excessivo é quando isso se torna um problema. Ficar chateado, coloque estresse em seu corpo. Se preocupar, coloque estresse em seu corpo. Ficar com raiva, com falta de perdão, coloque estresse em seu corpo. Mas sabe, Lucas 10:19 nos diz que Deus nos deu a autoridade e poder sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá nos causar dano. Noutras palavras, cada um de nós, você, eu, cada um de nós, Deus ele nos deu o poder, a energia, a força e a habilidade de fazer o que Ele quer que nós façamos, mas Ele não nos dará o poder, a força e a habilidade para fazer o que Ele não quer que façamos. Então, se você está apenas decidindo o que quer fazer na vida sem buscar o conselho de Deus, você pode seguir em frente, mas você não terá a ajuda de Deus. Eu aprendi da maneira mais difícil e é assim que a maioria de nós aprendemos. Aprendi a sempre buscar a Deus e pedir a Ele para ajudar-me em qualquer coisa que eu faça. Você foi feito para uma quantidade normal de estresse, mas nenhum de nós foi feito para o estresse excessivo. Veja, houve um tempo na minha vida em que eu não entendi o que era o estresse. A minha mãe teve um colapso nervoso quando eu tinha os meus 20 anos e por 2 anos precisou de tratamento de choque. Ela teve vários problemas, ela nunca mais foi a mesma depois disso. Ela era uma mulher muito doce, mas ela só... Todo o estresse extra na vida dela vindo do meu pai alcoólatra e abusivo realmente teve seus efeitos sobre ela e ela sempre teve vários problemas de saúde por causa disso. Mas porque ela teve um colapso nervoso, toda vez que alguém mencionava a palavra estresse para mim, ou eu ia ao médico não me sentindo muito bem, ele dizia, é só estresse, e isto me deixava tão brava, porque eu sentia como se estivessem me dizendo que eu não conseguia lidar com a vida. E eu era forte, eu era uma mulher de Deus forte, e eu conseguia lidar com o que eu precisasse lidar. E sabe, isso não é verdade para nenhum de nós? Você consegue lidar com o que Deus te dá para lidar. Mas quando você tenta ir além, fazer as coisas só porque sente vontade, ou você quer fazer, ou você quer agradar a todos e não sabe dizer não para ninguém, são essas coisas que nos desgastam. Você reclama da sua agenda? Eu tenho muita coisa para fazer. Você já pensou em dizer não para algumas coisas? Eu estava reclamando sobre a minha agenda uma vez para o Senhor. Nenhuma pessoa sã deveria ser solicitada a fazer tudo o que eu faço. E ele sussurrou em meu coração, é você quem faz a sua agenda? Se não gosta, muda. Isso é verdade. Se você não gosta de todas as coisas que assumiu na sua vida, então começa a se perguntar se realmente precisa fazer todas elas, sabe? Provavelmente você está fazendo muitas coisas só porque outras pessoas querem que você faça, ou só porque é o que você sempre fez e talvez Deus tenha terminado com isso há muito tempo e você ainda está fazendo. Pergunte a si mesmo não só o que está fazendo, mas por que está fazendo o que está fazendo. E qualquer coisa que não esteja sendo feita pelo motivo certo, tire da sua vida. Sempre sentimos que temos que fazer todas as coisas, mas há muitas coisas que não precisamos fazer se realmente não quisermos. A minha pergunta hoje não é: você tem estresse? Todo mundo tem estresse.
A minha pergunta é: você está gerenciando o estresse na sua vida? Quando ele se torna excessivo, você está cortando algumas coisas da sua vida? Você está tomando medidas para evitar ter muito estresse? Eu disse, você está tomando medidas? Eu não sei por que sempre pensamos que outras pessoas não devem nos pressionar. Não, elas não devem nos pressionar, mas, mais do que isso, não devemos permitir que elas nos pressionem. Nós vamos falar amanhã sobre aprender a dizer não. Isso é algo que todos precisamos aprender, sabe? Toda vez que você fica estressado, o seu corpo passa por esse ciclo. Há um estressor. O seu cérebro reconhece que está sob estresse e fala para sua glândula pituitária, e isto afeta sua pressão sanguínea, afeta suas glândulas suprarrenais. Então, o seu corpo libera cortisol e cortisona. Então, a adrenalina é liberada. O seu corpo passa por esse ciclo de coisas. Bem sabe, é como um elástico. Eu tenho um elástico novinho aqui, e se eu esticá-lo, ele volta, se eu esticar, ele volta, se eu esticá-lo, ele volta. Isso é o que acontece com o nosso corpo. Podemos estressá-lo, ter uma boa noite de descanso, e ele volta. Posso esticá-lo, ter uma boa noite de descanso, e ele volta. Mas se você realmente estressá-lo, ou algo arrebenta. Sabe o que fazemos muitas vezes? Nós damos um nó nele e continuamos. Bem, você já teve um elástico que tinha tantos nós nele que nem podia mais dizer o que era? Quantos nós você tem em você? Eu tenho este grande nó aqui no meu pescoço. Eu tenho esse grande nó aqui nas minhas costas, eu não sei o que é isso, sabe? Sabe o que é de fazer isso aqui o tempo todo? E esses nós são os lugares onde você ficou amarrado, tentando continuar, sem realmente eliminar algumas das coisas que deveria estar eliminando em sua vida. Nossos órgãos falham porque eles ficam exaustos. O estresse causa doenças em nosso corpo, e mesmo que a doença seja real, o estresse é a raiz. Sabe, o barulho é estressante. Eu digo, eu não sei, sabe? Eu gosto de música, mas sabe, quando ela é alta e agitada, isso me irrita. Agora, se você tem 20 anos, você pode gostar. Mas vou te dizer, quando você tiver 75, isso vai te irritar bastante. Eu acho que isso não é bom para nós. Dizem que todos estes barulhos altos que os jovens ouvem hoje afetam a audição deles, sabe? E nós vivemos em um mundo muito barulhento, nós vivemos em um mundo muito estressante. Você comete um pequeno erro no trânsito e as pessoas gritam com você. Há tanta conversa negativa no mundo, tanta reclamação, e acredito que tudo isso causa estresse. Então hoje eu quero te convidar a se acalmar e se animar. Eu acho que eu posso provar biblicamente que essa é a resposta para a maioria dos nossos problemas. Em João 14:27, Jesus disse: "A paz eu deixo com vocês. A minha paz eu dou a vocês. Eu não a dou como o mundo a dá. Não deixe seus corações ficarem incomodados, nem se permitam ter medo." Em uma tradução diz: "Parem de se permitir ficar chateados e perturbados." E eu realmente amo essa. Essa é a versão clássica amplificada. Parem de se permitir ficar chateados e perturbados. Sabe, você pode sentir quando começa a ficar chateado. Digamos que você está em uma conversa com alguém, isso começa a esquentar, e você sente suas emoções crescendo, crescendo e crescendo, e agora os tons de voz estão subindo. Bem, por que não desistir disso? Antes que se transforme em uma situação extremamente estressante para você, e isto vai deixá-lo extremamente cansado. Sabe, todo mundo hoje diz: "Eu tenho tanto estresse, tenho muito estresse." Mas minha pergunta é: o que você está fazendo sobre isso? Você está fazendo algo além de reclamar sobre isso? Qualquer um de nós pode olhar para a nossa vida e você pode escrever tudo o que fez durante uma semana, e então você pode ver que muitas coisas que fez não precisavam realmente serem feitas, sabe? Eu posso te dizer que isso aliviaria muito do estresse da sua vida. Se você está exausto
Talvez seja porque Jesus não está sendo exaltado em sua vida. Talvez você não esteja colocando em primeiro. Tem tantas escrituras boas sobre obediência, quero compartilhar algumas com você. Isaías 1, 19 e 20 diz: se você for disposto e obediente, você comerá o melhor desta terra. Disposto e obediente, estamos sempre dispostos a ter coisas boas? Mas a obediência precisa vir junto com isso, sabe? Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para que em tudo ele possa ser preeminente. Sabe o que significa? Primeiro, em todas as coisas. A vontade de Deus deve vir primeiro. Pergunto, quantos cristãos vão à igreja toda a semana? E você até lê um pouco da sua Bíblia todos os dias? Mas a questão é, você está sendo obediente ao que a palavra diz? Sabe, o apóstolo Tiago diz que se você ouvir, mas não praticar, você engana a você mesmo. E sabe, eu acho que é aqui que está o problema. Não é uma questão de você saber o que fazer, é uma questão de você estar vivendo um estilo de vida onde você está obedecendo a Deus. Eu posso dizer, se você estiver obedecendo a Deus, você não ficará estressado o tempo todo, porque Deus, ele não vai te dar tanto para fazer que você precisará ficar frustrado e chateado o tempo todo para fazer. Eu gosto disso. Eu acho que é preciso dizer isso novamente, então eu vou repetir. Se você estiver obedecendo a Deus e fazendo o que acredita que Ele quer que você faça, posso garantir que você não ficará exausto e cansado, porque Deus não te dará mais para fazer do que você consegue fazer e ficar sem o seu descanso. Joyce, não podemos ficar descansados o tempo todo? Bem, a Bíblia diz que há um descanso sabático que permanece. Agora, na Antiga Aliança, era um dia por semana que as pessoas descansavam. Mas em Hebreus 4, fala sobre um descanso sabático, e acho que essa é a maneira como podemos viver. Sabe, se eu estou tentando fazer isso preocupado com o que você pensa de mim, isto vai me estressar enquanto eu faço? Mas se eu fizer o meu melhor, eu me preparei para isso, eu orei, eu estou confiando em Deus, eu posso ficar relaxada enquanto eu faço isso e te ajudar. E se eu vou ficar cansada, mas não vou ficar estressada e nem mesmo frustrada, nem cansada. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Os problemas são causados por fazer o que você quer ou o que outra pessoa quer que você faça, em vez de fazer o que Deus quer que faça. Deus sempre nos leva ao triunfo. É o que diz a Bíblia. Ele sempre nos conduz em triunfo. Você está sendo obediente a Deus? Está seguindo as ordens do Espírito Santo? Provérbios 3, 5 a 7 diz: confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele vai dirigir os seus passos. Você está reconhecendo Deus em seus caminhos? Você pelo menos tira um minuto para pensar se você deve ou não dizer sim para algo que alguém te pediu para fazer? Sabe, uma das coisas que foram muito úteis para mim foi... Era bem difícil para mim dizer não quando as pessoas me pediam para ir à igreja ou ao evento delas e pregar. Porque, primeiro, eu amo pregar e então queria aproveitar todas as oportunidades e muitas vezes eram amigos, eu não queria desapontá-los, sabe? E eu nunca quis que ninguém pensasse que eu achava que eu era boa demais para ir a um evento deles e pregar. E às vezes eu ficava muito confusa para o que eu deveria dizer sim, para o que deveria dizer não. E eu perguntei a uma amiga que também faz aquilo que eu faço, como ela lidava com isso. E ela disse, sabe o que aprendi a fazer? Ela disse, toda vez que me pedem para fazer algo, eu penso sobre tudo que isso vai exigir que eu faça, sabe? Eu penso em quanto tempo vai demorar o voo. Eu penso também em quantas vezes vou ter que mudar de voo. Penso no quanto vou ter que levar de bagagem. Eu penso em quantas noites eu vou ter que ficar longe. E ela disse, eu penso em tudo antes de dizer sim. E quantas vezes já dissemos sim a alguma coisa, e então quando estamos no meio pensamos, eu não sabia que seria tudo isso? Então eu aprendi também a pensar sobre para o que eu estou dizendo sim, e pensar sobre se o fruto
que isto vai gerar, vai ou não valer o esforço a ser feito. E nós geralmente tentamos fazer isso também aqui no Ministério, em nossos vários departamentos, sabe? Se você está girando suas engrenagens, fazendo algo e fazendo algo, fazendo, isso está gerando um fruto minúsculo, sabe? Ou você poderia colocar o mesmo esforço para fazer coisas que vão produzir vários outros frutos. Siga a orientação do Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, sabe? E sempre use a sabedoria. Eu digo que sabedoria é simplesmente fazer aquilo que você acredita que vai te deixar satisfeito mais tarde na vida. E quanto a simplificar as coisas, eu escrevi aqui simplificar, simplificar, simplificar. Simplificar, simplificar, simplificar. Uma das coisas que você pode fazer, se está ocupado, se você fica indo de uma coisa para outra, em vez de você sair rápido de uma coisa para outra, faça uma pausa de 5 minutos no meio disso. Eu aprendi a fazer isso e tem sido muito útil para mim. Às vezes, digamos que eu me exercito com meu treinador e fico cansada quando acabo os 45 minutos, mas muitas vezes eu saía direto disso para outra coisa, e depois para outra coisa, e para outra coisa. E aprendi agora que se eu começo a me sentir cansada, eu parar e me sentar na poltrona por 5 minutos e colocar meus pés para cima, e beber um pouco de água ou um suco ou algo que eu goste, é incrível como apenas 5 minutos podem te restaurar. Você vale um pouco de descanso. Você não tem que viver com pressa o tempo todo. Nós temos muitas coisas. Sabe, às vezes eu entro no meu closet e fico lá assim, o que eu quero vestir, eu não sei o que eu quero. Eu olho tudo e há tanta coisa que eu não consigo me decidir. Mas quer saber, quando eu era adolescente, eu me lembro do meu armário, era mais ou menos, talvez desse tamanho. Eu tinha 8 roupas. Na segunda eu usava uma, na terça eu usava outra, na quarta eu usava uma outra. Eu não ficava confusa para me vestir. Eu tinha 2 pares de sapatos, isso não era confuso? Ou eu usava um ou outro? Eu tinha um casaco, então eu usava todos os dias quando eu precisava de um. Mas é diferente agora, porque todos nós temos tantas coisas que nós ficamos tão confusos, até sobre o que queremos colocar em nosso corpo. E quanto a escolher o que comer? Eu disse a alguém hoje, na verdade, eu me peguei reclamando no outro dia, sabe? Bem, na verdade, o Dave me lembrou. Eu disse, estou cansada de ficar escolhendo o que comer todos os dias. Eu ouço as pessoas dizendo frequentemente, estou tão cansada de ficar escolhendo o que comer todos os dias. E Dave disse, isso não é lamentável? Estamos cansados de ficar escolhendo o que comer todos os dias? E há pessoas ao redor do mundo que não têm nada para comer há muitos dias. Isto acontece por termos muitas opções e muitas coisas disponíveis para nós. Eu realmente acho que todas as coisas do mundo fazem parte do que nos estressa hoje. Eu me lembro de uma história que o missionário me contou. Ele viveu na África por muitos anos e na África onde ele morava só tinha um tipo de cereal e se chamava Weetabix. Então, se você quisesse o cereal, você comia Weetabix. Quando vinham para os Estados Unidos, foram poucas as vezes durante anos, sua esposa sempre queria ir ao supermercado imediatamente e comprar alguns cereais diferentes. Então, um dia ele a levou na loja, ele ficou no carro e ela entrou e demorou, e finalmente ela saiu sem nada nas mãos. Ele disse, bem, o que você ficou fazendo lá todo esse tempo? Você não comprou nada? Ela disse, havia tantas opções de cereais. Eu fiquei tão confusa que não consegui decidir o que comprar. No momento eu não me lembro quantas marcas eram, mas era uma quantidade assim absurda, sabe? De diferentes tipos de cereais naquele supermercado. Existe um certo doce, acho que há 26 tipos diferentes desse doce. Você pode comprá-lo com hortelã, sem hortelã, com nozes, sem nozes, e com isso e aquilo. Simplifique sua vida, você vai tirar tanto estresse dela, sabe? Se você simplificar sua vida e simplificar como você faz as coisas. Não transforme tudo em um pesadelo. Deus, Ele quer que você envelheça sem ficar velho. Em outras palavras, você vai envelhecer a cada ano, sabe?
Mas você pode chegar a 75, ou deixe-me colocar assim, você vai algum dia ter 75 anos, e você não tem que chegar lá com a maior parte do seu corpo completamente desgastado, todo estressado, infeliz e miserável porque se sente mal o tempo todo. Você não tem que chegar lá e se sentir como se fosse velho. Você pode envelhecer e ainda assim não ficar velho. Não tem uma mentalidade de velho. Então lembre-se, se você cuidar de si mesmo hoje, você vai colher os benefícios disso mais tarde. Então, por que você não pede a Deus para começar a te mostrar todas as coisas que estressam você e faça o melhor que puder para cortar todas essas coisas da sua vida? Isto vai te ajudar muito. Você sabe quão maravilhoso é fazer tudo o que você faz com a graça de Deus sem precisar se sentir pressionado o tempo todo, não ficar chateado o tempo todo. Obrigado por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Acredito que algumas das coisas que vou dizer hoje vão te ajudar a fazer apenas isso, desfrutar muito mais sua vida. Escrevi um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. A idade é um número, mas ser velho é uma mentalidade. Agora, há muitas coisas que nós podemos fazer no natural para nos ajudar a não envelhecer tão rápido e ainda ficar em boa forma, mesmo quando nós envelhecermos. E muitas dessas coisas são encontradas na Palavra de Deus. E são coisas que nós devemos fazer só porque Deus nos disse para fazê-las. O estresse excessivo ao longo da vida sempre faz com que você pareça mais velho e se sinta mais velho quando os anos vão sendo acrescentados. Sabe, você poderia colocar duas pessoas uma ao lado da outra, ambas com 75, e uma delas pode parecer que tem 60 e a outra tem 95? E muito disso é por causa da forma como elas viveram suas vidas. Elas viveram uma vida de preocupação e ansiedade. Elas passaram muito tempo no sol, sem qualquer tipo de protetor solar ou qualquer proteção. Elas passaram ano após ano sem descansar, sem dormir o suficiente. Ficaram com raiva a vida toda, mantendo falta de perdão por causa de algo que aconteceu no início de suas vidas. Você pode estar na casa dos 20, 30, 40 ou até nos seus 50 e o seu pensamento é bem, isso não é para mim bem. A questão é se você ouvir isso mais cedo e aplicar algumas dessas coisas que estou sugerindo mais cedo. Então, quando você ficar mais velho, você não terá alguns dos problemas que vai ter se você não der ouvidos. Agora, eu sei que muitas pessoas esperam até que seja tarde demais. Então, elas dizem, eu gostaria de ter feito. Bem, não te faz nenhum bem quando você está aqui, ficar querendo que estivesse ali. Mas sabe, nós podemos aprender ouvindo as outras pessoas. Eu aprendi muitas lições duras, fazendo coisas demais e não descansando bastante, me esforçando. E muito disso era porque eu não sabia como dizer não e porque eu queria deixar as pessoas felizes e que elas gostassem de mim. Como eu disse, o estresse, ele causa a maior parte desse envelhecimento acelerado. E uma das coisas que causa o estresse é não saber como dizer não. Você é alguém que gosta de agradar as pessoas? Todos devemos querer agradar as pessoas, a Bíblia nos diz para vivermos para agradá-las. Mas nós não devemos viver para agradar as pessoas se chegar ao ponto onde, por agradar as pessoas, deixamos de agradar a Deus. E o que precisamos fazer é sermos liderados pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós e ele disse, ele tem estado com vocês e agora ele estará em vocês. E ele é o nosso ajudador, nosso consolador, o nosso fortalecedor. Ele nos ajuda a orar. Ele nos instiga
e nos avisa quando estamos fazendo algo certo e quando estamos fazendo algo errado. Sabe, o Espírito Santo me instiga às vezes, quando estou em uma conversa, a parar de falar. Porque aquilo não está saindo como deveria, eu estou falando demais, ou eu estou falando com as pessoas e não deixo que elas falem nada. O Espírito Santo vai se envolver em cada mínimo detalhe da sua vida cotidiana, se você aprender a escutar a Ele. E uma das coisas que temos que aprender é quando dizer sim e quando dizer não. Agora nós vamos falar sobre a graça. A Bíblia fala muito sobre a graça. E o Espírito Santo é o Espírito da graça. Ele nos dá graça quando o que estamos fazendo é a vontade de Deus para nós. Também precisamos ter certeza de que nós estamos fazendo aquilo pelas razões certas, como diz a Bíblia em Mateus 6. Se você oferta e faz coisas boas para as pessoas para ser visto pelos homens, você perderá sua recompensa. Ou se você orar em público para ser admirado pelos homens, perderá sua recompensa. Bem, o que você faz em segredo para o Senhor com motivo certo será recompensado publicamente. Então aprendi que os motivos são muito, muito importantes, e se eu estou fazendo algo só para evitar que alguém fique bravo comigo quando eu sei lá no fundo que é algo para o qual eu deveria estar dizendo não, então isso é pecado porque eu não estou obedecendo a Deus. Se você se pega fazendo coisas, sempre reclamando e resmungando o tempo todo por ter que fazer aquilo, com certeza é algo para o qual você deveria ter dito não, mas você disse sim. E agora não me entenda mal, sabe? Todos temos coisas que precisamos fazer, que talvez nós não gostamos tanto, mas nós sabemos que precisamos fazer. Aquilo é algo que precisamos fazer por alguém, sabe? Mas você ainda pode fazer sem ter uma atitude ruim, sem resmungar, sabe? Porque você pode pedir a Deus para te ajudar nisso. A graça é algo incrível. Graça é habilidade. É a habilidade de fazer todas as coisas com tranquilidade. Quando a graça de Deus está em alguma coisa, aquilo não é estressante para você. Aquilo não vai te cansar. Você faz isso com a graça de Deus e a graça dele é como óleo, sabe? Eu vou compartilhar uma escritura daqui a pouco que fala realmente sobre isso. A graça de Deus faz tudo ser suave, as coisas caminham suavemente, elas funcionam. Mas quando as coisas não estão funcionando e ficamos forçando e forçando, tentando fazer algo acontecer, na maioria das vezes, isto é porque nós estamos fazendo algo que está fora do que Deus quer que nós façamos. Agora, não entenda mal, mas há coisas que são difíceis, coisas que são desafiadoras, e há momentos em que precisamos persistir até resistir ao inimigo, mas há muitas coisas que você pode fazer e você precisa acordar e puxar o ar, por assim dizer, e dizer, talvez eu esteja tentando fazer alguma coisa que Deus não está aprovando. Ou talvez, às vezes, estamos fazendo ou estamos tentando fazer algo que é a vontade de Deus, mas no momento errado, sabe? Então, vamos aprender a seguir as ordens do Espírito Santo e poderemos viver em paz. E quanto mais paz você tiver, mais devagar vai envelhecer. E quanto mais frustração você tiver, mais rápido envelhecerá. Você pode ter 50 e parecer ter 70, ou ter 70 e parecer ter 50. Tudo depende de como você vive a sua vida hoje. E a frustração é igual ao estresse. Se eu pudesse ver todos vocês, o que não posso, você pode me ver, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Quantos estão frustrados sobre algo em sua vida agora? Se eu pudesse ver vocês, provavelmente haveria milhões de mãos levantadas ao redor do mundo. Ou quantos estão chateados com algo que aconteceu esta manhã? Quantos estão bravos com alguém? Sabe, todas essas coisas criam estresse, elas criam um estresse interior em sua vida. E é isso que realmente nos desgasta, é isso que desgasta os nossos órgãos. E Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E a Bíblia Amplificada diz, eu vou tranquilizar, aliviar, refrescar a sua alma.
A sua alma é sua vida interior, sua mente, sua vontade, suas emoções. É onde precisamos descansar. Você pode tirar férias e voltar das férias e precisar de férias para descansar das suas férias. Algumas pessoas, quando saem de férias, elas têm cada segundo programado para fazer as coisas e não há nenhum descanso envolvido nisso. Sim, as férias elas são para se divertir, mas também são para descansar, para relaxar e, então, quando você voltar ao trabalho, estará pronto para começar tudo de novo. A graça é o poder do Espírito Santo que te capacita para fazer com tranquilidade as coisas que você não consegue fazer sem alguma quantidade de luta e esforço. Fazer suas próprias coisas te deixa sozinho para fazê-las. Mas fazer o que Deus quer que você faça vem com a graça e a habilidade. Ao fazer o que os outros exijam, o que eles demandam, você precisa ter cuidado para não permitir que te controlem e manipulem. Todos queremos que todos gostem de nós. E eu espero que todos vocês gostem de mim. Mas se vocês não gostarem, eu não vou começar a tentar me reformular e mudar a mim mesma, sabe? Como eu prego, como ensino, só para te fazer feliz? Eu tenho que ser liderada pelo Espírito Santo. Nós precisamos da aprovação de Deus mais do que da aprovação do homem, sabe? Nós não estamos aqui em um concurso de popularidade. Em Gálatas 1:10, eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o que ele está dizendo? Eu teria perdido a vocação da minha vida se eu ficasse tentando ser popular com as pessoas. Posso garantir que não estaria aqui fazendo o que estou fazendo se eu tivesse agradado as pessoas, porque quando Deus me chamou para fazer isso, perdi praticamente todos os amigos que eu tinha. Não era popular as mulheres ensinarem a palavra ou pregarem o evangelho naqueles dias, sabe? Tudo bem ensinar, talvez na escola dominical para as criancinhas, mas você não podia ensinar mais nada. Era errado que uma mulher estivesse na liderança. Bem, Deus usou mulheres. Há vários tipos de mulheres na Bíblia que Deus usou. Paulo disse, não há mais macho nem fêmea, judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos somos um em Cristo. Eu não chamei a mim mesma, foi Deus quem me chamou. Mas, cara, se eu quisesse ser popular com as pessoas, agora ouça-me, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Eu teria perdido muita coisa. Eu me pergunto quantas pessoas perdem todo o seu destino porque estão determinadas a tentar agradar as pessoas e fazê-las felizes. Você pode reformular toda a sua vida para agradar as pessoas e quando não as agradar, elas vão te descartar. Então você pode começar a seguir a Deus. No capítulo 4 de Zacarias, verso 6, havia um projeto em andamento e agora precisava ser concluído. E a pergunta que foi feita foi: quem vai trazer a pedra final para esta construção? Então ele disse para mim: esta adição do vaso que está cheio de óleo, eu quero que você pense no óleo, para o castiçal, fazendo com que ele produza um suprimento incessante de óleo da oliveira, é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, do qual o óleo é um símbolo, diz o Senhor dos Exércitos. Então é como se fôssemos o castiçal e o Espírito Santo é o óleo. Bem, eles tinham as lâmpadas do óleo, e se não houvesse óleo nelas, não haveria luz. Nós podemos pensar, digamos que eu sou uma lâmpada, e o Espírito Santo, ele é o cabo de energia da lâmpada. Bem, eu não vou acender nenhuma luz se eu não estiver conectada à tomada. O Espírito Santo é a energia para você viver uma vida que não é cheia de estresse. Você entende? O Espírito Santo é a energia para você não viver sua vida cheia de estresse, mas você tem que ouvi-lo. Bem, eu não sei como ouvir de Deus. Bem, na verdade, não é tão difícil. Você conhece a palavra e ele nunca vai te dizer para fazer nada que esteja fora da palavra.
E nós sabemos que Deus quer que vivamos num estado tranquilo e pacífico. Então, Ele não vai nos dar coisas para fazer que vão nos deixar desgastados, estressados, exaustos e cheios de medo e frustrados, irritados o tempo inteiro. Ele não vai nos dar uma agenda que vai nos fazer sair de uma coisa para outra coisa e sempre estar com pressa o tempo todo. E se a sua agenda é assim, é porque você mesma fez assim e provavelmente é porque você diz sim para muitas pessoas quando você deveria ter dito não para algumas delas. Agora, nós queremos fazer as pessoas felizes. E há uma escritura que diz, viva para agradar as pessoas. Mas isso não está falando de fazer isso se o que você está fazendo vai fazer com que desagrade a Deus. Você tem óleo suficiente chegando ao seu castiçal? Você está conectado à fonte de energia que precisa estar conectado? Satanás não se importa se você está comprometido ou não, desde que esteja desequilibrado. E o que causa estresse na nossa vida é estar fora de equilíbrio, ter muito de uma coisa e nada da outra, sabe? Na Bíblia Amplificada, em 1 Pedro capítulo 5, acho que no verso 8, diz, sejam bem equilibrados, pois o seu adversário, o diabo, ele vaga como um leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Então, se eu estou desequilibrada, se estou comendo muito açúcar, se eu estou bebendo muita cafeína, se eu fico sentado o dia todo, sendo preguiçosa, sem fazer nada, se eu fico fazendo, indo o tempo todo, então tudo fica desequilibrado. O diabo não importa se você está comprometido demais ou não está, ele só não quer que você seja uma pessoa equilibrada, que está seguindo a liderança e a orientação do Espírito Santo. Sabia que Deus não quer que você fique cansado o tempo todo? E eu poderia chegar na frente de uma multidão e dizer, quantos de vocês se sentem cansados a maior parte do tempo? E eu posso garantir que quase todas as mãos se levantariam. E isto é porque nos esquecemos de como viver corretamente. Tudo tem que ter descanso. Deus até deu mandamentos no Antigo Testamento que 1 ano de cada 7 a terra tinha que descansar. Um dia de cada 7 as pessoas tinham que descansar. Os servos tinham que descansar. Nós precisamos descansar e não precisamos disso apenas uma vez por semana. Nós precisamos disso regularmente. Não viva a sua vida estressada e comprometida demais porque não sabe dizer não para as pessoas. Será que você está deixando alguém controlar você? Eu sei que estou sendo um pouco direta aqui hoje, mas eu tenho pouco tempo para passar isso para você. Você está deixando alguém controlar sua vida? Ou você gosta de agradar as pessoas e está dizendo sim para várias coisas enquanto seu coração grita não? Mateus 5, verso 37 diz que o seu falar seja simplesmente sim ou não. Qualquer coisa que passar disso vem do diabo. Outra tradução diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Acho que podemos analisar isso de algumas maneiras diferentes. Uma coisa é, se você disser assim, siga e faça isso. Seja uma pessoa íntegra. Mas também pode significar que se Deus está dizendo não, você diz não, e se Deus está dizendo sim, você diz sim. Vamos desacelerar a vida. Deixe-me sugerir que você desacelere apenas o suficiente para que você possa ter um ouvido sintonizado na orientação do Espírito Santo, de forma regular. Sabe, alguém me disse há alguns dias que estava indo a um certo restaurante à noite para comemorar o aniversário da esposa, e eu me lembrei que eu tinha um vale-presente para aquele restaurante, que eu estava com aquilo há mais de 1 ano e eu nunca tinha usado, sabe? Bem, eu não precisei receber um sermão de Deus, só veio o meu coração para dar a ele o vale. Sabe como somos? Às vezes ficamos assim, bem, eu quero guardar isso. Bem, estava claro que eu não precisava ficar com aquilo porque eu não iria usar. E assim eu pude sentir que Deus queria que eu desse aquilo. Eu não precisava de uma profecia, não precisava que alguém pregasse para mim, não precisava procurar nas Escrituras para ver se estava certo. Eu sabia porque o Espírito Santo me impeliu a fazer.
Siga as ordens do Espírito Santo. Livre-se do estresse em sua vida e você não vai envelhecer tão rápido quanto envelhecerá se não seguir a orientação do Espírito Santo. Você sabe quão maravilhoso é fazer tudo o que você faz com a graça de Deus sem precisar se sentir pressionado o tempo todo, não ficar chateado o tempo todo. Você sabe quão maravilhoso é perdoar as pessoas no minuto em que você se sente ofendido, porque é assim que Deus te disse para viver e você quer ser obediente a Ele? Então o inimigo sussurra em seu ouvido: bem, não é justo, eles isso, eles aquilo, outro. Quer saber? Deus vai cuidar de todos eles se você fizer o que Ele está pedindo para fazer. Ser um filho obediente a Deus, ser flexível e moldável nas mãos de Deus, adaptar-se e também ajustar-se à vontade dEle. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E tudo o que passar disso provém do diabo. Aqui está um bom exemplo sobre seguir a ordem do Espírito Santo ou sua consciência será ferida. Sabe, uma das maneiras que Deus usa para nos dizer se algo está certo ou errado é através da nossa consciência. Você sente bem sobre algo ou sabe que aquilo está errado? E às vezes sabemos que algo é errado para nós e não há uma escritura para isso, e é como se eu sei que eu não devo fazer isso. Vou dar um exemplo simples. Você vai fazer compras e você começa a ficar cansado e muito cansado. Mas na parte natural, na sua parte carnal, quer continuar comprando, porque você está encontrando coisas que você gosta, coisas que são bonitas, está gastando dinheiro, você é emocional nesta área. Mas bem lá no fundo, você sabe, eu preciso ir para casa e descansar, porque eu tenho isto para fazer, aquilo e mais aquilo para fazer amanhã. Bem, sabe, eu não posso dizer quantas vezes eu passei por cima disso. E no resto da jornada, talvez eu tenha ficado até as lojas fecharem, mas eu fiz isso sem a graça de Deus. E com certeza no dia seguinte ficava exausta, desgastada, provavelmente por comprar coisas que eu nem precisava comprar. E o Espírito Santo vai guiá-lo e conduzi-lo literalmente em todas as áreas da sua vida se você desacelerar o suficiente para ouvi-lo e estar comprometido em ouvir a Ele. Aqui está um exemplo da vida de Davi. Sabe, Saul passou anos tentando matar Davi. E Davi teve que passar muito tempo se escondendo dele. E em 1 Samuel 24, 1-8 diz: quando Saul voltou de perseguir os filisteus, lhe foi dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul pegou 3.000 homens e foi à procura de Davi. Quando ele chegou a um aprisco pelo caminho, havia uma caverna e Saul entrou para se aliviar. Agora Davi e seus homens estavam sentados nas partes mais profundas da caverna. Isto é muito bom, fique comigo. E os homens de Davi lhe disseram: este é o dia em que o Senhor te disse: eis que entregarei teu inimigo na sua mão, e você fará a ele o que bem lhe parecer. Então Deus disse a Davi uma vez: haverá um tempo onde eu vou entregar Saul nas tuas mãos, Davi, e você poderá fazer o que você quiser. Então Davi se levantou, e ele furtivamente, isso significa se esgueirar, cortou um pedaço das vestes de Saul, e depois disso o coração de Davi o incomodou por ter cortado um pedaço das vestes de Saul. Porque ele cortou um pedaço de suas vestes, porque ele iria dizer a ele mais tarde: veja, eu poderia ter matado você, mas não matei. Ele então disse aos seus homens: o Senhor proíbe que eu faça isso ao meu senhor ungido do Senhor. Não posso levantar a minha mão contra ele, visto que ele é ungido do Senhor. Então Davi persuadiu seus homens com estas palavras e não permitiu que eles atacassem a Saul. E Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu seu caminho. Eu amo isso. Seu coração o incomodou. Literalmente significa que, pela sua consciência, ele sabia que aquilo não era o certo a fazer. Oh, meu Deus, como o mundo seria diferente se todos ouvissem o que estou dizendo hoje. Deixe Deus entrar em sua vida. Siga a sua orientação. Sabe, Deus só quer coisas boas para você. Ele só quer coisas boas para mim. E se nós o seguirmos, nossas vidas poderão ser muito boas.
E uma coisa é certa, se nós seguirmos a Deus, nós ainda seremos fortes na nossa velhice. O que aconteceu com Moisés quando ele tinha 120 anos? Ele ainda era forte, sua visão não era turva, ele enxergava muito bem. E quem foi Caleb? Em sua velhice, ele pediu a Deus uma montanha para conquistar. E se você tivesse 80 ou 90 e ainda pedisse a Deus por montanhas? Eu não quero apenas ficar velha e ir me sentar em um lugar, num cantinho, sentindo pena de mim mesmo o tempo todo. Então estou tentando fazer tudo o que eu posso fazer agora para ter certeza de que eu posso dar bons frutos para Deus enquanto eu estiver nesta terra.